Fala pessoal, tudo bem? Professor Hudson na área, começando mais uma videoaula de física e a aula de hoje, aqui do nosso canal Conhecimento Fascinante, Física Fascinante, a gente vai falar sobre o momento de uma força ou torque. Então vamos começar pela definição, né, que estamos dando destaque aqui, ó. E o item 2 da nossa aula vai ser sobre alavancas. Então vamos primeiro ver a definição de torque ou momento de uma força, que a gente vai indicar pela letra M. M de momento de força. Tá? O que é torque primeiro, né? Torque é quando você aplica a força sobre um corpo e esse corpo gira. Ele gira em torno de um ponto, né? um ponto de referência. Tá? Então, como é que você vai calcular o torque de uma força? Você multiplica o valor da força F, força, pela uma distância que a gente chama de braço da alavanca. Braço da alavanca é a distância do ponto onde a força é aplicada até o ponto de giro do objeto. Isso vai ficar claro no exemplo que eu já vou fazer. Então, esse B se chama braço de alavanca. Braço de alavanca. Você vai encontrar aí, talvez na internet, outras aulas, videoaulas, ou até mesmo pesquisa, como letra D mesmo, D de distância. Eu gosto de colocar braço alavanca B, porque eu acho que dá uma coisa mais específica ao torque, tá bom? Então aqui, eu estou desenhando aqui uma barra, tá? Já desenhei, na verdade, deixei aqui desenhado. Uma barra que tem um peso de 20 newtons, uma coisa que eu escolhi, tá bom? E ela tem uma extensão, um comprimento de 2 metros, tá? E essa barra ela pode girar em torno desse ponto aqui, que eu estou indicando aqui, tá bom? Então, se fosse o nosso braço aqui, né, pode girar, ó, em torno desse ponto, ó, né? Em torno do cotovelo aqui, ó, um ponto de giro, tá? E o nosso braço aqui tem uma extensão, né? Então, essa barra ela pode girar, ou ela pode girar assim, no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Vai depender das forças que estão aplicadas nela, tá bom? Essas forças podem fazer torques, né? Bom, uma primeira coisa que eu quero já aproveitar falar com você é o seguinte. Como essa barra tem um peso, a gente considerando a barra como um objeto homogêneo, com a mesma distribuição de massa, o centro de gravidade dessa barra, que é um ponto onde a gente pode considerar como se todo o peso estivesse passando por esse ponto. É um ponto onde se eu pegasse aqui, por exemplo, minha calculadora, e se eu quiser equilibrar ela aqui, ó, eu coloco aqui bem no meio, né? Minha mão bem no meio dela. Se eu colocar aqui, ela vai tombar, porque o peso, como passa mais ou menos aqui pelo meio, o peso vai fazer um torque e a calculadora vai girar. Ela vai fazer isso aqui, esse movimento, né? Vai receber um torque da ação do próprio peso dela. E ela está girando em torno desse ponto de apoio que eu coloquei aqui na minha mão, né? Então aqui a gente tem o seguinte, eu vou localizar o centro de gravidade dessa barra, que é mais ou menos aqui no meio do desenho, estou marcando de vermelho, e aqui eu vou desenhar, tá, para baixo esse peso P, que tem uma intensidade de 20 newtons, né, que eu já dei ali. Qual é a distância dessa ação do peso, desse ponto que a força da gravidade está sendo aplicada, até o ponto de giro? É daqui até aqui, estou marcando agora. Essa distância fica exatamente no ponto médio da barra, tá? Fica geralmente objetos homogêneos, o centro de gravidade, que é esse ponto, né, privilegiado, que você pode considerar como se toda a força estivesse passando por ele, geralmente se localiza no meio do objeto. Então, como eu informei aqui que a extensão da barra era 2 metros, então necessariamente essa distância aqui é de 1 metro.
Então eu vou calcular o torque desse peso, né? Qual vai ser o valor do torque M desse peso? Vai ser o valor da força vezes o braço. A força é esse valor do peso que eu vou considerar, que é de 20 newtons, né? E o braço, essa distância de 1 metro. Então, eu vou multiplicar 20 por 1. 20 vezes 1, que vai dar 20. E a unidade de medida fica o quê? A unidade de medida de força, newton, multiplicado pela unidade de medida da distância do braço, que no caso é metro. 20 newton metro. Bom, eu vou colocar aqui uma outra força sendo aplicada sobre essa barra, tá? Vamos pegar como se fosse essa força aqui. Bem aqui assim, ó. Colocar ela bem aqui na extremidade da barra, tá? Uma força para cima, uma força F, que tem uma intensidade também de 20 newtons. Mesmo valor do peso da barra, tá? Aí eu vou calcular o torque dessa força aí. Então, vou até fazer aqui de preto, ó, o torque M dessa força F vai ser o valor da força F vezes o braço da alavanca dessa força na situação. Aí você vai pegar a força também vale 20, porque eu atribuí 20 aqui na minha explicação. 20 newtons vezes. Fala para mim qual é o braço de alavanca dessa força. Aí você, professor, mas o que é braço da alavanca mesmo? É a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de giro do objeto. No caso, vai ser a extensão da barra, essa distância aqui, ó, que eu acabei de marcar para você. 2 metros. Então, vai ser 20 vezes 2, que vai dar 40 o quê? Newton metro. Nm. E aí eu quero discutir com você o seguinte. Tá vendo? 2 torques que deu, né? Um torque. Mas um torque tem um efeito. Um torque está no sentido horário. Tá vendo? Ele tende a girar a barra no sentido horário. E o outro torque está no sentido o quê? Anti-horário. Tá vendo? Os torques, eles têm efeitos opostos. Então, se eu pegar e calcular o torque total, né, que a gente chama de torque resultante, ou MR, torque resultante, é só você pegar um e subtrair do outro. Como o maior é no anti-horário, fica 40, você vai subtrair de 20, que dá 20. Só que 20 newton metro, quem é que vai vencer? O anti-horário, né? Ou seja, se essa barra estiver submetida a essas duas forças somente, a força da gravidade para baixo, o peso dela, e essa força para cima, então ela vai girar no sentido anti-horário, tá? Então, já estou fazendo aí um exercício do material que está aí para você, né? Então, vê se você aproveita. E para a gente não perder muito tempo aqui nessa aula, vou falar rapidinho de alavancas, tá? Falar de alavanca para você. Alavanca é qualquer dispositivo que te dá um conforto, assim, minimiza o seu esforço em aplicar uma força, é uma ferramenta. E assim você tem um ponto de apoio onde você aplica a força num ponto, tipo uma força de entrada, e essa força de saída acaba sendo maior do que você aplicou na entrada. Então as alavancas elas têm essas vantagens devido ao tamanho delas, devido ao formato delas, né, direitinho. Então nós temos, toda alavanca vai ter o seguinte, vai ter um ponto de apoio, que é onde ocorre o giro do objeto, força potente e força resistente. Força potente é onde você coloca a mão, é a força que você aplica, é a sua potência. E a resistência, eu costumo falar para meus alunos que é essa força de saída, né? A força da saída da situação. E aí você já está vendo aí um esquema, né? Um esquema aí que vai classificar a alavanca em 3 tipos: interfixa, interpotente e interresistente.
Qual a diferença entre elas? Na interfixa, e aí temos um exemplo, a tesoura, o ponto de apoio fica no meio entre a força potente e a força resistente. Então você aplica a força potente numa extremidade e a força resistente fica na outra extremidade, né? E o ponto de apoio no meio, ponto de giro. Então aqui você vê FP, FR, FP, força potente, FR, força resistente. Então toda ferramenta que tem esse formato aí, alicate, tesoura, cortador de unha, vai entrar como uma alavanca interfixa, tá? Aí nós vamos para interpotente. Interpotente é quando a força potente está no meio e o ponto de apoio está numa extremidade e a força de resistência está na outra. Você vê como exemplo aí a pinça. Você pega a pinça no ponto que está indicado aqui, ó, né? FP, ó, coloca a mão ali e para pegar uma coisa, né? Com uma certa delicadeza, né? Pegar alguma coisa, qualquer tipo de pegador, pinça, pegador de macarrão, pegador de salada, vai entrar como uma alavanca interpotente. E para fechar a interresistente, que é o quebra-nozes, o que acontece? Você aplica a força potente na ponta, porque a resistência está no meio. Interresistente, ó. A interresistente. Inter é o que está no meio. Então a força resistente está no meio. Então um exemplo aí de um quebra-nozes, por exemplo. Não sei se você já viu é ao vivo, né? Isso aqui tem um desenho aqui. Você aplica força, espremedor de batata, espremedor de limão, entra tudo nessa categoria de interresistente. Ponto de apoio está no ponto, a força resistente está no meio e a força onde você aplica está na ponta da ferramenta, tá bom? Então a gente fecha essa aula por aqui e daqui a pouco tem mais uma aula falando sobre os torques no equilíbrio das coisas. Então curte aí bastante, essa é a próxima aula.